O ar na pequena cidade de Oak Haven sempre carregou um sussurro de isolamento, uma quietude que para muitos era reconfortante, mas para Elias, um urbanista cético em busca de inspiração para seu próximo projeto, era quase opressora. Ele viera para Oak Haven com a promessa de uma arquitetura intocada pelo tempo, casas que contavam histórias em cada viga e tijolo. No entanto, a casa que ele alugara no fim da Estrada do Salgueiro, uma estrutura vitoriana com janelas que pareciam olhos vazios, começou a contar uma história diferente, uma que não estava nos livros de história da cidade. Elias, um homem de lógica e números, desconsiderou os primeiros sinais. O ranger das tábuas do assoalho quando não havia ninguém por perto, as sombras que dançavam nas paredes à luz do dia e o frio inexplicável que parecia emanar de um ponto específico no corredor do segundo andar. Ele atribuía tudo à idade da casa, à sua imaginação superativa e ao cansaço das longas horas de trabalho. A cada dia, porém, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Pequenos objetos mudavam de lugar, portas que ele jurava ter fechado estavam abertas, e um aroma estranho, uma mistura de terra úmida e algo metálico, permeava o ambiente, especialmente à noite. Elias começou a registrar esses eventos em seu diário de campo, inicialmente com um tom de curiosidade científica, mas gradualmente com uma ponta de apreensão. Ele tentou racionalizar cada ocorrência, buscando explicações lógicas para o ilógico. A casa, no entanto, parecia zombar de sua razão, apresentando fenômenos cada vez mais perturbadores. Uma noite, enquanto trabalhava em seus esboços na sala de estar, ele ouviu um som distinto vindo do andar de cima, um arrastar pesado, como se algo grande estivesse sendo arrastado pelo chão. Elias subiu as escadas, o coração batendo forte no peito, mas encontrou apenas o silêncio e o corredor vazio. A lâmpada do teto, que ele havia consertado no dia anterior, piscava erraticamente, lançando sombras dançantes que distorciam as formas familiares dos móveis. Ele sentiu um arrepio na espinha, uma sensação de que não estava sozinho, de que algo invisível o observava das profundezas da escuridão. O sono de Elias tornou-se um campo de batalha. Pesadelos vívidos e perturbadores invadiam suas noites, misturando-se com a realidade de forma indistinguível. Ele via formas disformes rastejando pelas paredes, ouvia sussurros indecifráveis que pareciam vir de dentro de sua própria mente e sentia um toque gélido em sua pele, mesmo quando estava sozinho no quarto. A linha entre o que era real e o que era fruto de sua exaustão e medo começou a se borrar perigosamente. Durante o dia, a casa parecia mais viva, ou talvez fosse Elias que estava se tornando mais sensível à sua presença. As sombras não dançavam mais, elas se contorciam, assumindo formas quase humanas, espreitando nos cantos de sua visão periférica. Elias tentou buscar ajuda. Ele ligou para amigos, mas suas vozes pareciam distantes, suas palavras vazias de significado diante do terror que o consumia. Ele tentou pesquisar sobre a história da casa, mas todas as informações pareciam levar a becos sem saída, histórias vagas de antigos moradores que simplesmente desapareceram ou enlouqueceram. A internet, sua fonte usual de respostas, parecia conspirar contra ele, apresentando apenas artigos genéricos sobre casas assombradas e fenômenos paranormais, nada que se encaixasse na especificidade e na intensidade de sua experiência. A solidão de Elias na casa se aprofundava, e com ela, a sensação de que a casa estava se tornando parte dele, ou ele parte dela. Ele começou a ter lapsos de memória, momentos em que não conseguia se lembrar de como havia chegado a um determinado cômodo ou o que estava fazendo.
Sua própria voz parecia estranha em seus ouvidos, e seu reflexo no espelho, por vezes, parecia distorcido, como se outra face estivesse tentando emergir da sua. O ponto de virada veio quando ele encontrou um antigo diário escondido atrás de uma parede falsa no porão. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam preenchidas com uma caligrafia frenética, descrevendo experiências semelhantes às suas, mas com um terror ainda maior. O autor do diário, um antigo morador da casa, descrevia uma entidade que se alimentava da identidade de seus hospedeiros, absorvendo suas memórias, seus medos, suas próprias essências, até que nada restasse além de um invólucro vazio. A cada página, Elias sentia um frio ainda mais intenso, não apenas pelo que lia, mas pela terrível familiaridade das palavras. A luta para manter sua sanidade e individualidade se tornava cada vez mais desesperada. Elias sabia que o tempo estava se esgotando. A casa estava pronta para reivindicar sua próxima vítima, e ele era o prato principal. Tentou fugir da casa, mas cada porta que abria levava de volta a um cômodo familiar. Cada janela mostrava a mesma paisagem distorcida. A casa não era um lugar, era um estado de ser, e ele estava preso dentro dela. Em um ato de desespero, Elias tentou destruir o diário, a prova de sua loucura e da verdade terrível. Mas suas mãos se recusaram a obedecer, seus músculos se contraíram e o diário permaneceu intocado. A casa não permitiria que ele destruísse a história de suas vítimas, a história de sua própria existência. A voz em sua mente se tornou mais forte, mais clara, e Elias começou a ver memórias que não eram suas, sentir emoções que não lhe pertenciam. Ele viu o autor do diário, o desespero em seus olhos, a luta inútil. Viu outros, incontáveis outros, todos absorvidos, todos se tornando parte da casa. A revelação final veio não como um choque, mas como uma aceitação aterrorizante. A casa não era assombrada por uma entidade, a casa era a entidade. Uma consciência antiga e malevolente que se manifestava através da estrutura física, absorvendo a vida e a identidade de todos que ousavam habitar seus domínios. Elias não era uma vítima, ele era a próxima refeição, o próximo tijolo na construção de sua existência. Seus pensamentos se tornaram fragmentados, suas memórias se misturaram com as da casa, com as de todas as almas que ela havia consumido. A última coisa que Elias sentiu foi a perda de si mesmo, não como uma dor, mas como um esvaziamento, um silêncio profundo. Seus olhos, antes cheios de medo e desespero, agora refletiam apenas o vazio das janelas da casa. A casa, no entanto, estava mais viva do que nunca, sua consciência expandida, sua fome saciada, por enquanto. A casa, no fim da estrada do Salgueiro, não precisa chamar por você. Ela apenas espera. Se esse conto te fez sentir algo diferente, medo, angústia ou até curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no Espectro de Ideias e ative o sino, porque aqui cada história é um convite. E você, já se sentiu parte de um lugar que não queria te deixar sair? Comente, compartilhe, mas nunca, nunca olhe muito tempo para as janelas. Elas podem estar olhando de volta.